O Bastidores CNN recebe com exclusividade agora o líder do MDB, o deputado federal Isnaldo Bulhões, ele que será relator de um dos projetos do pacote fiscal de Fernando Haddad. Líder, tudo bem? Bem-vindo. Tá me ouvindo? Estou lhe ouvindo bem, Tainá. Boa tarde, como é que você está? Muito obrigado aí pelo convite. Boa tarde. A todos aí da CNN. Boa tarde, líder. Vamos falar do seu projeto. É um projeto bastante polêmico que está dando muito ruído, especialmente no que diz respeito sobre as alterações previstas pela Fazenda no benefício de prestação continuada. A gente viu uma reação imediata de deputados da base, para citar um exemplo do União Brasil, fechando questão contra as alterações. E agora, recentemente, o diretório do PT publicizou uma resolução pedindo um debate mais aprofundado sobre o assunto. Teve reunião com a Fazenda. O governo está sinalizando disposição em mexer em uma coisa ou outra. Como é que o senhor entra nessa história? O senhor já recebeu apelos do governo e da bancada do PT sobre o BPC? Bom, Tainá, primeiro deixar claro que eu fui designado relator na noite de ontem. Portanto, não houve tempo suficiente de fazer uma análise mais aprofundada do projeto de lei, nem muito menos discutir, como nós já veremos discutir, seja com o governo, com todos os partidos que têm assento lá na Câmara dos Deputados. Então, por óbvio, a discussão para a modificação do texto ela vai ser levada em consideração. O texto tem que trazer um pouco de leveza, mas também com responsabilidade de corrigir o que é possível dentro da proposição. Trazer o arcabouço para a correção do salário mínimo, fazer com que os direitos do benefício continuado eles sejam garantidos a quem realmente tem de direito, dar segurança a esses benefícios. Hoje há uma enxurrada de ações judiciais, então tem evoluído com muita força o número de pessoas beneficiadas e também trazer a responsabilidade para o governo de fiscalização. A gente tem que também fazer essa crítica que ela é real. O governo precisa ter braço para poder realmente conceder os benefícios a quem realmente está dentro do critério. Relator, há uma grande polêmica sobre o Fundo Constitucional do Distrito Federal, a mudança nele. O senhor já decidiu, será retornado para o formato anterior ou haverá mudanças mesmo em relação ao fundo? Não há decisão nenhuma quanto à modificação de texto. Eu vou iniciar a discussão a partir do final da tarde de hoje. Ainda hoje deverei conversar com os setores da Câmara dos Deputados, do governo também, para a gente fazer uma análise cada vez mais aprofundada. Sem dúvida nenhuma, essa questão do fundo do Distrito Federal, do Fundo Constitucional, ela sempre, volta e meia, na verdade, ela entra no debate de alguma matéria. No arcabouço, ela já foi tratada lá atrás, mas foi mantida a correção da receita corrente líquida. Porque o que é que há de discussão? Qual é a discussão? Se mantém a correção na receita líquida ou não, ou pela inflação, como é tratado os demais fundos. Então essa é a discussão. Nós vamos conversar também com o governo do GDF, com a bancada dos deputados aqui do Distrito Federal, para ver quais são as ideias, as alternativas e levar para o governo. Eu acho que o texto é uma matéria muito difícil, muito dura, muito sensível, mas a gente tem que buscar o texto possível de votar, mas que dê também o sinal que objetiva o envio da matéria. Na verdade, não foi o envio, porque terminou sendo de autoria do deputado Guimarães e outros, mas foi um texto proposto pelo governo. Relator, o presidente da Câmara dos Deputados já falou por mais de uma vez que o governo não tem voto para aprovar o pacote fiscal. Queria saber se o senhor concorda com essa afirmação, o senhor que é do MDB, portanto, da base governista, e se já foi instado pelo governo, pelo Palácio do Planalto, agora na condição de relator, a atuar pela aprovação do pacote.
Tainá, eu tenho uma visão diferente do presidente Arthur Lira. Ter voto ou não depende da construção do texto, né? Da conversa na política, de ouvir as pessoas e tentar buscar o texto ideal, né? O texto bom é aquele que é possível de ser aprovado e dê o resultado à sociedade que o legislador ou o governo pretende. Então, a gente vai tentar a construção para buscar esses votos, caso não existam. Hoje, você falou aí que o União Brasil, por exemplo, já fechou questão, mas fechou questão diante do texto proposto. E, com certeza, não será o texto final. Essa matéria não tem como não ser alvo de um relatório que venha seguido de um substitutivo. Então, assim, eu acho que a gente tem que discutir, maturar, para realmente a gente ver se tem voto ou não, porque nós temos que discutir com a oposição também. Eu não vou buscar voto só na base do governo. A base do governo deve ter um olhar especial, por óbvio, até porque foi uma matéria proposta pelo governo. Mas a gente pode também lutar na negociação dentro de entendimentos que venham trazer alguns votos da oposição também. Eu sempre trabalho nesse sentido. O Código Fiscal é formado por várias iniciativas, a gente tem essas duas que estão tramitando no Congresso Nacional, tem ainda os supersalários no Poder Judiciário e também tem a questão dos salários e da carreira militar. O senhor acredita que, e o senhor é um experiente líder político, fala com todas as alas, o que é possível aprovar nesse ano e o que o senhor acredita que deve ficar para o ano que vem? Todos os esforços internos e externos também, é que a gente aprove o conjunto das matérias, né, ainda esse ano, dessas matérias do que diz respeito à questão de segurança fiscal, ou corte de gastos, como alguns falam. Tem um projeto de lei ordinário, tem um projeto de lei complementar e tem também um projeto de emenda constitucional. Agora, se é possível ou não, a gente vai ver no decorrer desses próximos dias. No momento que eu saí lá da Câmara hoje, não tinha a definição ainda de quem irá relatar a PEC, por exemplo. O projeto de lei complementar e o projeto de lei ordinário já estão definidos. Então, assim, nós temos pouco tempo. Nós temos a reforma tributária, também, caso seja votada no Senado esta semana. Ela vai entrar na ordem do dia também como projeto prioritário, mas a gente vai fazer esforços para que o conjunto das matérias sejam entregues ainda esse ano. Dizer que é fácil, não é, mas aí a gente vai ver com o decorrer, deste final de semana, da próxima semana, o que encontra dentro da possibilidade de um texto razoável de ser votado e aprovado na Câmara. A Juliana Lopes tem uma pergunta direto de São Paulo, nossa analista. Ju. Tudo bom, relator? Muito obrigada pela participação. Tudo bem, Juliana. Satisfação em falar contigo. Claro. Queria perguntar para o senhor sobre qual vai ser a estratégia para que esse trâmite seja mais célere, porque o senhor falava da oposição e antes desse texto chegar, só a ideia ali de fazer algumas questões em relação ao BPC já causava ali grande alvoroço na oposição, porque são temas impopulares. Qual a estratégia? Reunir com os líderes nos próximos dias? Como é que esse texto pode sair do papel da forma mais rápida possível, sendo que vocês estão prestes a entrar no recesso parlamentar? Bom, a estratégia não pode ser outra, a não ser o debate permanente, com as bancadas e com o governo. Então, eu vou trabalhar durante todo o final de semana nesse sentido, não presencialmente, mas de forma remota, para que a gente possa afunilar. Não tem outra estratégia. O tempo é curto, a matéria é delicada, o trato é delicado, tanto para o governo como para a oposição, para a base do governo, na verdade, como para a oposição. Mas, assim, o caminho é, a partir agora, por volta das 17 horas, intensificar essas discussões. Líder, antes da gente finalizar, eu vou fugir um pouquinho do nosso assunto central com a última pergunta, porque o seu nome surgiu lá atrás, na montagem da esplanada inicialmente, né, como a possibilidade de ocupar um ministério, né, justamente pelo seu trânsito ali com todas as alas políticas no Congresso Nacional, e a gente está na iminência de uma reforma ministerial.
já admitida pelo Palácio do Planalto. O seu nome volta a surgir como opção. O senhor teria interesse em ocupar uma vaga de ministro neste governo? Oi, Tainá, acho que pouco, não sei se você me escuta. Estou te ouvindo. O senhor ouviu a pergunta? Restabeleceu. Eu ouvi que o senhor compreende bem sobre a reforma ministerial. É isso, se o senhor teria interesse, já que o seu nome foi ventilado lá atrás e volta a circular agora. Certo.